Meus queridos internautas, meus queridos ouvintes, que nos acompanham neste trabalho jornalístico, informativo, jurídico e espiritual. Estamos aqui mais uma vez para levar até vocês mais uma página, mais um programa do Brasil Candomblé Verdade. Sendo certo que vocês poderão nos acompanhar tanto no YouTube quanto no blog Brasil Candomblé Verdade, blogspot.com. Repetindo, vocês poderão também nos acompanhar no nosso blog, que é o Brasil Candomblé Verdade, blogspot.blogspot.com. Brasil Candomblé Verdade.blogspot.com. E de antemão eu já agradeço as milhares de centenas de pessoas que nos acompanham nesse trabalho maravilhoso. E quero também agradecer aos internautas, desde que passamos a divulgar o nosso trabalho no YouTube. Porque eu sempre digo, as palavras, elas se perdem no ar. E os escritos, estes, permanecem. Como dizemos em latim, lá no direito, verba volant scriptamen. Repetindo, em latim, verba volant scriptamen. As palavras se perdem no ar. E os escritos, estes, permanecem. Então, a matéria que nós gravamos neste programa, ela tem o caráter de uma escrita indelével, impagável, e que fica e que ficará registrado ad eterno. A informação aqui passada por este babalorixá, por este jornalista, por este advogado, por esse espiritualista, jamais será esquecida, porque gravada está, causando comoção, causando emoção, causando talvez inveja, causando talvez revolta, enfim, pois se nem Cristo agradou a todo mundo, então não seremos nós, através dessa tribuna, que teremos a pretensão de agradar a gregos e troianos. Mas para mim, toda vez, sempre que eu estou diante desta câmera, levando até vocês um norteamento espiritual, um norteamento jurídico, um norteamento jornalístico, para mim é e será sempre um prazer. Não que eu saiba tudo, não que eu seja o dono da verdade, mas as minhas experiências adquiridas através dos meus saberes no dia a dia do manuseio com as coisas sagradas
dos orixás. Eu quero aqui já de início abrir um parênteses, que existe uma diferença muito grande entre aquelas pessoas que se dizem espiritualistas, que se dizem operadores do direito, que se dizem operadores do jornalismo, entre aqueles que são operadores do direito, operadores do espiritualismo, do culto afro-brasileiro e operadores do jornalismo, mas que vivem com a mão na massa. Há uma diferença entre, por exemplo, no campo afro-brasileiro, onde nós vamos encontrar aí um sem número de pessoas, tá, que escrevem e que escreveram livros baseados simplesmente em um laboratório, porque fizeram um laboratório, porque fizeram uma série de entrevistas. Eu digo isso porque eu também fiz laboratório. A diferença entre mim e essas pessoas é que o laboratório que eu fiz tem o condão apenas de melhorar a minha visão sobre o culto afro-brasileiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma pessoa entrevistar um babalorixá, uma ialorixá, um vodunce, um elegum, e realmente viver o dia a dia de um abaçá, de um querebetã, de um terreiro, de uma casa de orixá, há uma diferença muito grande, muito grande. Porque falar de segredo de Roncó, falar de segredo de Camarinha, falar de espiritualidade, falar de mediunidade, os tipos de mediunidade que cada ser humano tem, sem que você conviva com a espiritualidade dessas pessoas, é uma diferença muito grande entre aqueles que apenas pesquisam, como por exemplo, os antropólogos, a quem muito raramente nós damos acesso aos nossos segredos de Camarinha. Por quê? Porque o culto afro, ele é coberto por um manto de mistério, Porque nós lidamos com as forças divinizadas da natureza, nós lidamos com a força dos eguns, dos espíritos de luz, dos exus, dos caboclos, dos encantados. E na maioria das vezes nós não temos a permissão de divulgar esses segredos. Porque são segredos que não nos pertencem. Eles nos são mostrados conforme o nosso merecimento, conforme a nossa dedicação, conforme o respeito que temos para com todas estas forças espirituais. A mesma coisa é um operador do direito. Quantos operadores do direito falam sobre determinado tema sem ter o conhecimento jurídico daquilo? Porque muitas vezes ele não vivenciou, ele jamais teve uma ação, um processo, um litígio, a ponto de dar-lhe capacidade jurídica de proferir um parecer. A mesma coisa um jornalista, porque o jornalista é aquele que vai buscar a fundo, lá na fonte, tá, o fato, e não o fake, porque o fake é notícia falsa e o fato é notícia verdadeira. Mas o jornalista, mesmo assim, ele tem que ter cuidado, porque ele tem que consultar ambos os lados e manter-se neutro. A menos que ele seja
um jornalista opinativo, como é o meu caso, porque eu busco em uma fonte à direita e outra fonte à esquerda, procuro ouvir todas as partes, procuro saber tudo o que se diz sobre aquele tema, é muito importante, a chamada pesquisa de campo. Vamos pesquisar, vamos ver o que dizem os especialistas. Tá? Por quê? Porque o jornalista não é dono da verdade, ele é trazido fato e cabe a ele destrinchar aquele fato, ouvindo as fontes, à direita, à esquerda, tá? E tudo aquilo que se diz sobre aquele fato naquele momento. Porque jornalismo é falar de atualidade, aquilo que está acontecendo no momento. E quanto nós ouvimos por aí falando, levando a notícia deturpada, muitas das vezes por uma questão de monitoramento do seu próprio órgão divulgador. Tem isso também, meus irmãos. Tem isso também porque o jornalista, diferentemente do advogado, ele tem um editor, ele tem um chefe, ele tem um pauteiro, ele está adstrito a toda uma série de determinação sobre a matéria que ele irá fazer, que ele irá cobrir. A coisa não irá fluir dele naturalmente como flui de um babalorixá, como flui de um advogado experiente naquele campo que ele se propõe a dar um parecer. Hoje, com as redes sociais, a coisa ficou de tal modo desastrosa que nós não sabemos mais o que é fato ou o que é fake. Existe já um movimento comandado pelo Sistema Globo de televisão, Folha de São Paulo, GI, Isto É, Revista Veja, enfim, que está tentando corrigir tudo isso, porque a internet, as redes sociais, hoje se tornou um meio através do qual se divulgam notícias falsas, normalmente para confundir tá? O telespectador, o eleitor. Tá? O Ministério Público, a Procuradora-Geral da República criou um método jurídico em cujo bojo existe uma série de recomendações para se combater esse tipo de trabalho nebuloso e desastroso e que prejudica a sociedade. Haja vista o momento político que nós estamos vivendo, há um carrossel de posições políticas entre um candidato e outro, e nós, telespectadores, ficamos, tá? Sem saber nem tanto, porque nós já temos a convicção de quem será o nosso voto, porque a essa altura do campeonato, pouco ou nada vai ser dito para transformar o nosso voto. Eu não quero dizer que nós estamos diante de uma encruzilhada. Nós estamos diante de uma decisão muito importante, principalmente para nós brasileiros. Porque ao analisarmos as propostas de um e de outro, nós encontraremos falhas. Ao analisar as propostas de um e de outro, nós encontraremos
avanços. A dúvida é que se esses avanços serão colocados em práticas em prol de nós, brasileiros, sofridos, expoliados, relegados a um terceiro, um quarto e um quinto plano. Porque falar que irão dar um jeito na situação do Brasil hoje, desse Brasil miserável, faminto, desgastado, incrédulo, é muito difícil. Quem terá essa capacidade? Qual dos dois? Nós vamos ter que decidir. Nós não podemos ficar em cima do muro. Vamos decidir e seja qual for o resultado, vamos aguardar. Agora, não venhamos depois, tá? Dizer: eu não deveria ter votado naquele candidato. O voto é livre. O livre arbítrio é meu, é seu. E é justo por sermos portadores do livre arbítrio é que nós vamos votar com convicção. Independente que lá adiante, tá, venhamos a nos arrepender. Mas sem chororô. Sejamos homens, sejamos mulheres, para arcar com a responsabilidade que nós assumiremos a votar em A ou B. É muito importante isso. Porque a responsabilidade não é deles, nem de A, nem de B. A responsabilidade é minha, é sua, dos nossos filhos que votam, da nossa esposa, dos nossos maridos, dos nossos sobrinhos, enfim, de toda a comunidade da igreja, a comunidade do sindicato, a comunidade do terreiro, a comunidade trabalhista. A responsabilidade é nossa. Então nós não vamos dividi-la com ninguém, seja qual for o resultado. Então, meu caro internauta, eu quero com isso dizer que nós devemos estar preparados, certo no voto e no voto certo. Dê o que dê. Porque, como diz lá no Velho Nordeste, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, em um determinado momento, poderemos ser o Chico e poderemos ser o Francisco. O candidato A e o candidato B, em dado momento, poderão ser o Chico e poderão ser o Francisco. Cada um com as suas responsabilidades. Não se esqueçam disso. Bem, voltando ao nosso programa, hoje eu trouxe um tema aqui que interessa a comunidade afro-brasileira e, de uma forma geral, a todo brasileiro. Porque o tema de hoje faz parte do nosso dia a dia, do nosso viver no dia a dia. Porque isso está entranhado no nosso sangue, na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa beleza, na nossa feiura, na nossa capacidade de angariar bens, de perder bens. É importante que se diga isso. Então, o mote do nosso programa hoje, o tema, a pauta que hoje eu resolvi trazer ao programa Brasil Candomblé Verdade, chama-se Mal Olhado, Feitiços e Magias no Tambor de Minda. Repetindo,
mal olhado, feitiços e magias no tambor de mina. Então iremos dissecar aqui sobre esses temas, tá? Embora o tema fale no tambor de mina, mas isso está ligado a todos os segmentos afro-brasileiros. Não é somente no tambor de mina que se trata de mal olhado, de feitiço e de magia. Não. No Queto, no Angola, na Quimbanda, na Quiumbanda, na Umbanda, no Candomblanda, no Umbandomblé, em todos os segmentos se trata disso. Isso não é mérito somente do tambor de mina, não. Hoje espalhou-se pelo Brasil como um rastilho de pólvora. Todos buscam um caminho, todos buscam algum fetiche para livrar-se do mal-olhado, do feitiço, das mandingas, do olho grande, que nos acompanham no dia a dia. Ao longo da nossa preleção, eu irei mostrar a vocês, tá, o quanto o mal-olhado, o olho grande, o feitiço e a magia nos acompanha. Independente de sermos brancos, negros, mamelucos, cafusos, nordestinos, sulistas, do sudeste, do centro-oeste, porque isto aqui é Brasil. E tudo isto está entranhado no nosso sangue. Faz parte da nossa tradição, faz parte da nossa cultura. E isso nós não podemos esquecer em momento algum. Eu quero aqui, antes de dar continuidade à nossa preleção, pedir a vocês para que se inscrevam no nosso canal lá no YouTube, quando aparece assim em letras vermelhas, se inscrevam no YouTube do nosso programa, seja mais um a acompanhar no YouTube o nosso programa. Quando aparecer inscreva, clique lá em inscreva, depois vem o sininho e você clica e você passa a receber todas as notificações do nosso trabalho que nós viemos realizando. Tá. Bem, dito isto, eu quero passar para um outro subtema. Então, esse subtema é uma homenagem que eu quero fazer àquela que foi, talvez, a maior de todas as cantoras que já se teve notícia nesse Brasil. Eu, criança, eu já ouvia as suas modinhas. Quantos amores feitos, quantos amores desfeitos, quantos amores fortalecidos, quantos amores desfortalecidos, ao som das suas modinhas tão simples, tão populares, mas que sempre atingiram o âmago de todo coração, independente da idade. Eu estou falando daquela que nos deixou recentemente e que eu não poderia deixar passar inalbes, em branco, a sua passagem e fazer-lhe aqui uma homenagem. Eu estou falando daquela grande cantora maravilhosa, sem depreciar as demais. A nossa querida, a nossa inesquecível Sapoti. Sapoti porque foi apelidada pelo saudosa memória Getúlio Vargas.
e que ela, numa entrevista, perguntou a ele: mas, presidente, o que quer dizer saputi? É jabuti? Ele disse: não, saputi é uma fruta que tem uma pele suave e por dentro ela é dulcíssima, ela é doce, gostosa. Então, é essa característica que tem a sua voz. Então, ele a apelidou de a Saputi, conforme registra os anais da história. Bem, todos sabem que eu não sou nenhum cantante, tá? Eu canto no banheiro, canto no meu terreiro, canto minhas cantigas de caboclo, minhas cantigas de Exu, para fora, com vontade, eu louvo, eu não deixo por conta dos meus ogães, das minhas equedes do meu povo, eu tomo a frente, ora afinado, ora desafinado, não importa. Tá? Eu quero louvar aqueles que nos protegem, aqueles que nos guardam, aqueles que nos livram de todos os malefícios astrais e terrenos, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo. E eu quero aqui fazer essa homenagem a essa cantora maravilhosa, tá? Afinado ou desafinado, mas é a minha homenagem. Meu amor, quando me beija, vejo o mundo a revirar, vejo o céu aqui na terra e a terra no ar. Os seus lábios têm mel que a abelha tira da flor. E eu sou pobre, 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 mas é meu o seu amor. Quem tem amor, peça a Deus que pelo seu bem lhe amar de verdade, para que mais tarde não tenha desengano e chore de saudade. Quem foi na vida que teve um amor, e esse amor sem razão lhe deixou, e até hoje não guarde no peito a marca da dor. Laia, lai, 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 laia, lai, 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 laia. Lai, 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 lai. Lhe amar de verdade, para mais tarde não ter desenganos e chorar de saudade. Quem foi na vida que teve um amor, e esse amor sem razão me deixou, e até hoje não guardo no peito a marca da dor. Olha por aí.
tira da flor. Eu sou pobre, 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 mas é meu o seu amor. Quem tem amor, peça a Deus por seu bem e amar de verdade, para mais tarde não ter desenganos e chorar de saudade. Quem foi na vida que teve o amor e esse amor sem razão me deixou, e até hoje não guardo no peito a marca da dor. Bem, meus caríssimos ouvintes, esta é a homenagem que eu gostaria de fazer e fiz a essa mulher maravilhosa. E finalmente, rogando a Deus para que dê a ela, lá no Orum, a luz que porventura ela não conseguiu aqui na terra. Porque o caminho percorrido por ela é o caminho que